Vamos falar mais um pouquinho sobre a associação de resistores, a associação mista, que é quando a gente mistura, né, a série e o paralelo, e também sobre a ponte de Wheatstone. E qual é o uso, né, dessa tal ponte de Wheatstone? Por que a gente precisa utilizar essa ponte? Bom, para que a gente veja isso de maneira bem tranquila e bem aplicável, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar alguns exercícios, e vamos aplicar a ideia principalmente da ponte de Wheatstone. Tranquilo? Bom, a ponte de Wheatstone é uma associação exclusiva de resistores, ou seja, ela não pode ser classificada como série, ela não pode ser classificada como paralelo. Por quê? Motivo óbvio, porque ela é a ponte de Wheatstone. Tudo bem? Bom, como é que a gente trabalha com essa ponte de Wheatstone? Vou colocar aqui na tela para você dar uma bisolhada comigo aqui. Como que funciona essa ponte de Wheatstone. Dá uma olhada aqui na minha tela. A ponte de Wheatstone é o seguinte, ó. A gente vai colocar aqui um resistor R1, beleza? A gente vai colocar aqui um resistor R2. A gente vai colocar aqui um resistor R3, beleza? E aqui a gente vai colocar um resistor R4. E aí, aqui no meio, a gente vai conectar com um fio ou com outro resistor aqui, ó. Deu para entender a ideia? Quando a gente faz isso, a gente vai ligar essa ponte de Wheatstone por esses dois polos aqui, ó, por esse polo A e por esse polo B. Essa associação é o que a gente gosta de chamar na física de ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone, ela apresenta uma característica muito interessante quando ela está equilibrada. Tudo bem? Quando essa ponte estiver equilibrada, a gente vai dizer, olha que legal, a gente vai dizer que a tensão nesse fio do meio, ou melhor, a tensão entre esse polo X e esse polo Y vale zero. Portanto, se a tensão entre o polo X e o polo Y valem zero, eu não tenho nenhum tipo de passagem de corrente por aqui. Deu para entender a ideia? Então, é como se fosse uma associação em paralelo. Porém, não vai ser uma associação em paralelo qualquer. Qual que é a ideia? Preste bastante atenção. Quando eu digo que a ponte está equilibrada, para ela estar equilibrada, a gente precisa dizer que a multiplicação dos resistores opostos é igual. E como assim? Olha que bacana. O R1 e o R4 multiplicados têm de ser igual ao R2 e ao R3 também multiplicados. Deu para entender? Então, a ponte equilibrada exige essa multiplicação aqui, ó, que a gente tem. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Isso é a ponte equilibrada, ok? E quando a gente precisar calcular o resistor equivalente, essa associação ela vai ser, olha que legal isso, essa associação ela vai ser equivalente a isso aqui, ó. Aqui está o polo A, tudo bem? Ela é equivalente a isso. Aqui está o polo X ou o polo Y, tanto faz, porque se a tensão é zero, não importa quem que é o polo. Aqui bonitinho, ó. Então a gente tem aqui o polo A e aqui o polo B. Como eu tenho um fio ligando o polo X no polo Y, fazendo com que eles apresentem o mesmo potencial, né, e fazendo inclusive com que não haja diferença de potencial, então para a gente fazer o cálculo da resistência equivalente é bem tranquilo. O que a gente vai fazer? A gente faz os dois resistores da esquerda em paralelo, os dois resistores da direita em paralelo, e depois a gente soma os dois, porque essas duas associações paralelo formam uma associação série. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa é a ponte de Wheatstone. E essa é a característica dela quando ela está equilibrada. Beleza? Deu para entender a ideia?
Tá tranquilo? Tá legal? Bom, vamos ver como é que isso acontece na prática através de alguns exercícios aqui para a gente poder revisar e para a gente poder aprofundar um pouquinho. Veja só. Exercício de número 1 disse o seguinte: considere um fio condutor fabricado com uma liga metálica que confere uma determinada resistência elétrica proporcional ao comprimento do fio e com pouca variação em função da temperatura, mais 1 grau Celsius ou menos 1 grau Celsius. A configuração que produz a mesma resistência equivalente a uma peça de 2 metros de fio é: olha, se eu ligar duas peças de 4 metros em paralelo, o que vai acontecer? Qual que é a ideia? Eu vou ter um resistor de 2R aqui, concorda comigo? E um resistor de 2R aqui. Gui, por que 2R? Porque cada resistor que tem o dobro do tamanho, tem o dobro da resistência. Dá para a gente calcular a REC, né? A resistência equivalente aqui? Claro que dá, né? Então a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. A primeira maneira que a gente pode fazer isso é aquela que eu mostrei para você no resuminho. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Meio mais meio dá quanto? 1/4. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4. Portanto, REC é igual a quanto? Qual que é a ideia? Desculpa. Cometi um erro gravíssimo aqui na minha conta. Um erro matemático gravíssimo. Ó, 1 sobre E. Eu somei os denominadores. É 2 sobre 4. Ai, meu Deus do céu. Os neurônios não estão conversando, não. 1 sobre REC. 1 sobre REC. Calma, João Marcelo. Olha só. 1 sobre REC é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. 2 sobre 2. Concorda comigo agora? 1 sobre REC é igual a 2 sobre 2. Porque a gente mantém os denominadores. Eu estava somando eles por algum motivo do além. Então, isso aqui vai dar 1, obviamente, né? 1 sobre 1. Então, a resistência equivalente é 1. Deu para entender a ideia? Então, se eu colocar em paralelo duas peças de 4 metros, eu coloquei duas peças com o dobro da resistência em paralelo e eu tenho uma peça com a resistência original, ou seja, eu realmente tenho lá uma peça de 2 metros como resistência equivalente. Deu para entender a ideia? Tranquilo? Bom, antes de fazer essa conta e cometer essas burradas na conta que eu fiz ali, eu disse que a gente tinha duas maneiras de fazer. Qual que é a ideia? Quando a gente tem resistores que têm a mesma resistência ligados em paralelo, a resistência equivalente vai ser, a resistência equivalente vai ser o valor do resistor dividido pelo número de resistores que ele tem. Então, digamos, por exemplo, que eu tenha 3 resistores de 30 em paralelo, certo? Qual que é a resistência equivalente deles? 30 dividido por 3, 10. Deu para entender a ideia? Então isso é muito importante. Bom, vou fazer o seguinte agora. Eu queria que você tentasse fazer esse exercício de número 2. Então, dá um pause no vídeo, tenta fazer o exercício 2, tenta interpretar ele bonitinho, associação séria, associação paralela e assim por diante. E quando você marcar uma alternativa que achar que é a correta, você dá play no vídeo. Vamos lá? Simbora? Faça isso. Beleza. Bom, qual que é a ideia? Qual desses circuitos elétricos consome a menor energia? Sabendo que entre os pontos A e B de cada circuito é aplicada a mesma tensão e que todas as resistências são iguais. Bom, o consumo de energia tem a ver com a potência consumida, né? Lembra? Energia é igual a potência vezes o tempo, né? Que a gente brinca que é EPT. Não é assim? Bom, o que vai acontecer? Qual que é a nossa ideia para a gente fazer isso? EPT, né? Então, potência vezes o tempo. E a potência, nós sabemos que ela é a tensão vezes a corrente, né? Tensão vezes a corrente. E nós sabemos que, por sua vez, a corrente é a tensão dividida pela resistência, né? Tensão dividida pela resistência. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que a energia vai ser U vezes T dividido por R.
Logo, o que a gente conclui? Olha que legal. A gente conclui que quanto maior for a resistência, menor vai ser a energia consumida. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a resistência equivalente em todos esses caras. Então vamos lá. Na letra A resistência aqui, ó, essa resistência dá R sobre 2, né? Chamando todos de R, então aqui dá R sobre 2. R mais R, 2R. Mais R sobre 2, 2,5R. Deu para entender a ideia? Aqui estão todos em série, né? Apesar de estar nesse formato sim, então a resistência aqui é 4R. Aqui eu tenho dois paralelos em série. Então aqui eu tenho R sobre 2 e aqui eu tenho R sobre 2. R sobre 2 mais R sobre 2 dá R. Deu para entender a ideia? Aqui, olha que legal. Eu tenho um paralelo aqui, ó. E esse paralelo vai valer R sobre 3 mais um R. R sobre 3 mais um R vai dar 3R. 3R sobre 3 mais um R vai dar 4R sobre 3. E aqui eu tenho tudo em paralelo, então esse cara é R sobre 4. Tudo bem? Então é mais ou menos isso que a gente tem aí em todas essas alternativas. Eu disse que quanto maior a resistência, menor o consumo de energético, no consumo de energia. Sim? E ele quer saber justamente quem que é o menor consumo de energia. Quem tem a maior resistência. Quem que tem a maior resistência? A letra D de dado. Deu para entender a ideia? Tranquilo? Então, exercício 2 está resolvido, está beleza, está legal aí, ok? Resolvido? Beleza? Vamos fazer mais um para a gente ver como é que isso funciona? Vamos passar aqui para o exercício número 3. Vamos fazer o mesmo esqueminha. Você pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício número 3, tente fazer ele por gentileza, e aí se você, assim que você marcar a alternativa que você julga correta, você volta aqui e dá play no vídeo. Vamos lá? Esse exercício de número 3, ele é sobre a ponte de fio, que é uma variação da ponte de Wheatstone. Ele falou que essa ponte está equilibrada. Então, o que a gente tem? Preste bastante atenção. Eu sei que esse resistor R1 vezes esse pedaço L2 tem de ser igual a esse pedaço L1 vezes esse resistor R2. Deu para entender a ideia? Então, aqui eu sei que eu tenho 10 ohms, aqui eu sei que eu tenho 40 ohms. Eu sei que o comprimento total vale 100 centímetros, né? Então, eu sei que justamente aqui vai valer, por exemplo, x, e aqui vai valer 100 menos x. O que eu vou poder fazer? Eu vou fazer aqui do lado que fica mais fácil, né? Para a gente ver. Deixa eu só ajustar a tela aqui para ficar um pouquinho melhor agora sim. Então, eu tenho assim, ó, 10 que vai multiplicar quem? 100 menos x, que é igual a x vezes 40. Bom, eu posso dividir por 10 dos dois lados, não posso? Divide aqui por 10, divide aqui por 10. E aí eu vou ter, olha que legal, 1 vezes 100, 100. 1 vezes x, x, igual a 4x. Então, 5x é igual a 100, e esse x vai ser igual a quanto? 20. Deu para entender a ideia? Bom, se esse x for igual a 20, então esse pedacinho L1 é 20 e o outro pedacinho é 80. A letra E. Gui, posso chamar, nesse caso, de ponte de Wheatstone? Então, pode. É uma ponte de fio, na verdade, que é uma variação da ponte de Wheatstone. Mas não muda nada, você percebeu, né? A única coisa que a gente pode afirmar aqui, que fica mais tranquilo da gente generalizar, é que ao invés de colocar a resistência desse fio, eu posso colocar direto o comprimento. Seja em centímetro, em metro, em quilômetro, o que for, eu posso colocar em comprimento. Eu só pude fazer a questão dessa maneira porque ele me disse que a ponte está equilibrada. Gui, ele me disse que a ponte está equilibrada? Disse. Ele disse que no galvanômetro, ou seja, no voltímetro, né, a indicação de corrente é 0. Não está passando corrente ali no meio nenhuma. Tranquilo? Bom, mais uma prática nossa pronta, mais uma prática nossa feita. Vamos fazer agora juntos a questão 4, tudo bem? Vamos fazer aquela ideia que a gente está fazendo em todas elas. Você vai tentar fazer, beleza? Assim que você marcar alguma das alternativas aí que você achar,
você volta aqui, dá play no vídeo e a gente faz juntos, a gente corrige juntos essa questão número 4. Vamos lá? Faça isso. Vamos lá ver o que você fez na questão 4, vamos ver se você acertou, com certeza sim. No circuito abaixo, a corrente que passa pelo trecho AB vale 1 ampere. Então, a corrente total do circuito é 1 ampere, concorda comigo? Porque se passa pela fonte de alimentação 1 ampere, então a corrente total é 1 ampere. O que isso significa? Isso significa que, vamos fazer aqui a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I, certo? Ou resistência e tensão por corrente, tanto faz. A tensão é 12, a resistência equivalente eu não sei, e a corrente é 1. Então, a resistência equivalente tem que dar 12 ohms. Olha que legal, preste atenção. Aqui eu tenho um paralelo, duas resistências iguais, vai valer metade, vai valer 10. E aí eu tenho 10 aqui e 10 aqui, somados aqui vai valer 20 amperes. Então, eu tenho um paralelo entre o resistor R e esse resistor equivalente de 20 aqui. Então, o que eu vou dizer para você? Eu vou te dizer que 1 sobre R mais 1 sobre 20 tem que dar 1 sobre 12. Para que eu consiga resolver isso, nós vamos calcular o MMC. Quem que vai ser o MMC nesse caso? Vai ser 60R. Esse é o MMC. 60R por R, 60. 60R por 20 vai dar quanto? 3R. 60R por 12 vai dar quanto? Vai dar 5R. Concorda comigo? Como eu calculei o MMC de todo mundo, então manda esse camarada embora, e aí eu fico com 5R menos 3R, 2R. 2R é igual a 60. Então R é igual a quanto? 30. A alternativa é a alternativa A para essa questãozinha de número 4 da PUC-Rio, que trouxe uma associação o quê? Mista. Associação mista, que é quando a gente mistura série, paralelo, resistência equivalente e assim por diante. Tranquilo? Belezinha, belezinha, belezinha? De boa? E aí, conseguiu fazer as questõezinhas sozinho? Bom, eu espero que sim. Bom, então nós conseguimos completar aí essa parte dos resistores, da associação de resistores, tanto em série quanto em paralelo, quanto a ponte de Wheatstone e a ponte de fio, né? E os cálculos envolvidos nisso. Ainda com alguns exercícios aí, obviamente, por fazer. Você pode fazê-los como tarefa e a gente corrige na próxima aula. Beleza? Tranquilo? Olha, nós vamos falar muito em breve, de geradores e vamos falar também de receptores, que, como eu disse num dos vídeos dessa playlistzinha aqui, vão se diferenciar um pouco dos resistores, que tem por função somente aquecer, somente sofrer o efeito Joule, ok? Bom, eu agradeço a sua presença aqui, agradeço demais a sua participação, você ter feito as questõezinhas, ter tentado, desejo a você um excelente dia. Um abraço, um beijo, um queijo, falou tchau e tchau, tchau.